Muito bem, eu sinto em casa. Agora, quando ele estava abordando a leitura no Salmo 119, ele não chegou ao verso 169, que fala o seguinte: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Cada vez eu peço a ajuda de Deus, que Ele fornece para mim justamente entendimento da palavra dEle. Porque, na verdade, a palavra dEle é simples. O que acontece é que o homem, ele complica a palavra de Deus, porque ele procura explicar coisas que não são explicáveis. Mas aquilo que é claro, é simples para nós. Então, o salmista, quando ele estava escrevendo essa parte, ele falou: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Eu vejo duas coisas. Eu vejo primeiramente a palavra, porque ele fala a palavra. Mas para dar entendimento, eu preciso do Espírito Santo. Lembra que nós temos 4 recursos. Nós temos a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é suficiente. Nós temos o Espírito Santo, quem nos capacita. Ele é necessário. Nós temos a oração, que é vital para a nossa vida. E nós temos a igreja divina, que é as pedras vivas, que Deus faz com que a igreja possa nos animar através do uso da palavra para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que a pedra viva, ou seja, nós, podemos ser pessoas habilitados e capacitados e com maturidade, entender o que Deus tem para a nossa vida dia a dia. Agora eu quero dar para você uma explicação. Quando o pastor Antônio combinou comigo, eu coloquei para ele um cronograma. Esse cronograma é um pouco pesado. Nós teríamos que começar mais cedo e terminar mais tarde. Mas, sendo que eu sou bonzinho, convertido mesmo, gente boa, eu falei para ele: você colocou o horário e eu vou encaixar. Então você percebe que a sua apostila, nós não vamos abordar tudo que está dentro. Não porque eu não quero, mas o tempo não está permitindo. Agora, se você construir uma casa, o que é necessário primeiro? Alicerce, uma base. Então, eu estou demorando um pouco mais com os irmãos para dar uma boa base, porque depois você pode pegar aquilo que eu não abordei e você vai compreender melhor, porque eu coloquei uma boa base, o alicerce para você. Agora, não resta dúvida, seria melhor que se eu pudesse dar cada lição que está dentro da apostila. Mas, infelizmente, eu não posso, devido ao nosso horário, e também o fato que eu desejo colocar para você justamente uma base boa. Antigamente, quando eu dava aula de autoconfrontação, 22 lições, eu dava de uma semana toda. Quando eu terminei, eu vi os participantes do curso assim. Eu falei tanto, mas quase não pegou nada. Porque eu tinha que falar rápido, tinha que explicar com rapidez, não podia repetir nada. Então, eu resolvi, dando curso de autoconfrontação, agora, eu dou 11 lições durante uma semana só. E eu volto, então, a dar mais 11 lições uma semana só. Eu tenho visto que o resultado tem sido melhor. Muitas vezes você tem pressa. E quando você tem pressa, você vai ter problema. Ou seja, o pastor Antônio tem um carro quebrado. Ele tem pressa. E pressa é realmente ele está necessitando um carro. Mas eu digo o seguinte: eu não quero que o mecânico tenha pressa. Eu quero que ele faça na maneira correta. Mesmo que demore um pouco mais,
A minha preferência, algo bem feito. Amém ou não? Só 3 pessoas concordam comigo? Muito bem, então nosso assunto hoje à noite é um assunto interessante. Elementos chaves para o aconselhamento. Agora, essa matéria hoje à noite é bem grande. Eu não sei se eu vou conseguir completar justamente esse ensino hoje à noite, devido ao fato que normalmente esse assunto leva 3 aulas. E eu vou procurar dar em 1h30. Então, talvez eu vou dar uma parte hoje à noite, uma parte amanhã. Mas vamos ver como fica. Elementos chaves para o aconselhamento. Agora, você já chegou a entender que eu tenho sempre um trecho bíblico que é chave, que abre para nós a nossa compreensão daquilo que Deus quer abordar conosco hoje à noite. Então, 2 Crônicas 34, verso 2, ele fez que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi e sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Agora, o pastor Antônio abordou o assunto de psicologia hoje à noite e ele havia me perguntado quando foi estabelecida a psicologia. A minha memória não é sempre 100%, mas eu falei para ele há cerca de 150 anos. Agora, quando eu entendi que é 150 anos passados, que Freud abriu o assunto de psicologia, eu pensei, então, como o homem podia resolver o problema dele antes dele? Você já pensou, gente? Como foi resolvido o problema de comportamento da pessoa? Lembra que eu havia abordado ontem que nosso alvo não é o comportamento. Nosso alvo é o coração. E se o coração está correto diante de Deus, o comportamento vai ser correto. Então você precisa trabalhar por dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, por esse motivo, eu quero abordar alguns elementos que você poderia utilizar fazendo uso da palavra de Deus de uma maneira mais aproveitosa. Agora, nota comigo o seguinte: desenvolver um envolvimento amoroso. Agora, eu já falei para vocês que eu faço 2 tipos de aconselhamento bíblico: formal e informal. Mas os princípios são iguais. O que eu estou praticando na padaria, os mesmos princípios que aplica também no meu gabinete. Então, tem aquele que é formal, onde você tem uma mesa, onde você está num ambiente como se fosse um lugar mais quieto, mais calma, e alguém me procura que tem problema. Mas, às vezes, lá na padaria, eu estou fazendo discipulado com alguém, e certa vez tinha um rapaz, ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Então, quando eu estava aguardando outra pessoa que eu estou discipulando, esse rapaz passou pela minha mesa 3 vezes, indo para o banheiro. Mas 3 vezes durante 5 minutos. E eu pensei comigo, ele não está indo para o banheiro. Ele está querendo conversar comigo, mas ele não tem coragem de chegar à minha frente e dizer que eu quero conversar com o senhor. A terceira vez que ele passou, eu falei: jovem, ele olhou para mim: você deseja conversar comigo? Sim, mas eu não tinha como chegar a falar para você que eu queria conversar com você. Deu para entender? Então, ele sentou-se e ele falou: eu vejo você aqui toda semana com Bíblia aberta, conversando com pessoas. Às vezes, eu sento numa mesa mais próxima, eu vejo que você está tratando problemas de vida com pessoas. Eu tenho problema sério. O meu problema vida conjugal.
eu preciso de ajuda, eu ouvi você ajudando outras pessoas, eu pensei comigo, você deve ser a pessoa indicada para mim. Então você percebe porque eu faço o que se chama informal. Agora o formal você faz na igreja, num ambiente mais fechado. Mas informal eu faço em qualquer lugar. Hoje à noite eu estou fazendo aconselhamento bíblico com um jovem lá no hotel. Aliás, ele nem trabalha no hotel. Ele trabalha lá fora, ele sempre está na rua. O nome dele é Luciano. E Luciano não é convertido. Mas lembra que eu falei para você que o primeiro passo é discipulado, que é evangelismo. Porque eu não posso ajudar ele se ele não converter. Ele precisa converter para que ele possa dizer assim, Senhor, a minha súplica, me dá entendimento pela tua palavra. Agora ele pode pedir, mas ele não vai ter resposta. Ele precisa conhecer a Deus. Então você precisa desenvolver o envolvimento amoroso com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa acessível. Que a pessoa chegue a conversar com você sem dificuldade, como aquele jovem fez. Lá na padaria, muitas vezes as pessoas só param na minha mesa só para conversar com a gente. Porque eles percebem que eu sou uma pessoa agradável. Perfeito não, mas agradável. Mas por que eu sou agradável? O amor, a alegria, paciência, bondade, dignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu estou refletindo quem? Deus. Então a pessoa se aproxima. Mas para isso acontecer, você tem que ser uma pessoa amorosa. Uma pessoa que se abre para outra pessoa. Para que você possa mostrar para outra pessoa que também você tem dificuldades. Só que você sabe resolver suas dificuldades fazendo uso da palavra de Deus. Agora notem, vamos falando da definição aqui. Desenvolver um relacionamento significativo com outra pessoa a fim de ministrar a palavra de Deus em sua vida. Tem um senhor lá na padaria, ele quase é minha idade. Então ele não tem bom conhecimento da Bíblia, mas ele é um crente, mas ele nunca cresceu. E ele fica assistindo a gente todo dia, durante alguns meses. E finalmente um dia ele falou, eu quero levar você para o almoço hoje. Eu concordei, eu gosto de almoçar. Eu saí com ele. Mas sabe o que aconteceu? O seguinte, ele percebeu que eu sou uma pessoa que deseja relacionamento significativo com as pessoas. Levou 2 anos para ele me chamar amigo. 2 anos. Levou 2 anos para eu conseguir a confiança dele que eu sou uma pessoa que ele possa confiar. Hoje ele faria qualquer coisa para mim. Qualquer coisa. Então, o que eu estou dizendo, o que nós estamos abordando hoje à noite é extremamente importante. Porque o aconselhamento bíblico não é um negócio. É vida. Uma vida que reflete o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria dele que é a nossa força. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem dignidade na sua vida, uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem domínio próprio. Então você pode realmente refletir a imagem de Deus. Lembra que eu falei para vocês na primeira noite que eu devo ser uma testemunha visível. Então a pessoa deve ver algo em mim que é diferente daquilo que eles estão enxergando em outra pessoa. Depois você vai ter justamente uma conversa com a pessoa. Talvez uma conversa leve, mas o objetivo é conseguir a confiança da pessoa para que ela possa compreender que eu não estou puxando brasa para minha sardinha. Eu estou aqui para ajudar. Então,
desenvolver um relacionamento significativo com outra pessoa, a fim de ministrar a palavra de Deus em sua vida. Agora, vamos abordar o seguinte. Nós necessitamos alicerces bíblicos, fundamento bíblico, base bíblica. E para fazer isso, eu preciso entender que a primeira coisa, eu devo ver o modelo de Cristo. Como Jesus havia se comunicado com as pessoas. Como ele revelava a pessoa de Deus na vida dele, porque, percebe, ele era Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha o corpo como eu tenho. Ele era Deus, homem, homem, Deus. Ele nunca disse ser Deus, nem deixou de ser homem. Tem pessoas que dizem assim, Jesus era Deus e homem. Não, ele era Deus, homem, homem, Deus. Porque se ele é Deus e homem, então quer dizer que tem momentos que ele não é Deus. E tem momentos que ele é Deus. Agora, eu sou homem e Deus habita em mim. Uma vez que eu sou submisso à pessoa de Deus, eu me torno uma pessoa amorosa, uma pessoa agradável. Agora, para ajudar, Deus nos deixou um modelo. Esse modelo facilita como eu devo me conduzir em lugares públicos, na casa de alguém. Então, eu tenho um modelo. Então, vamos ver algo sobre esse modelo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana. Quem é ele? Jesus. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é o diabo. E ele continua, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E ainda nós podemos abordar, pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Então, quando estou lá na padaria, eu procuro me identificar com as outras pessoas, na medida que é possível. Não que eu vou me identificar com a conversa deles. Não que eu vou me identificar com qualquer coisa que é contra a palavra de Deus. Mas eu vou me identificar com as pessoas na padaria de uma forma que não está ofendendo a Deus. Então, você pode estar entre as pessoas pecadoras, sem participar com eles. Então, o que acontece? Às vezes, a crente, ele fica isolado. Ele precisa ter amizade de pessoas incrédulas. Como você vai conseguir conduzir alguém para Cristo se você não está com eles? Agora, eu não participo com eles. Mas eles percebem que eu quero me identificar com eles. Como Jesus identificou conosco, sem pecar. Agora, notem, ele fala, para isso tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, a fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por esse motivo, aquele jovem me procurou, porque ele estava diante de uma tentação na vida dele, que deu problema na vida conjugal. Ele entendeu que ele estava necessitando ajuda. Mas ele estava vendo o meu comportamento durante algumas semanas. E finalmente eu podia abordar o assunto com ele. Agora, no mesmo trecho, capítulo 4, diz o seguinte: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E ele continua dizendo: cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, que significa a graça, recebemos o que não merecemos.
Então, você pode chegar a Deus sem problema. Agora, ao mesmo tempo, eu faço essa pergunta, sendo que Ele é meu modelo, será que a pessoa pode chegar a mim do mesmo jeito, entendendo que eu estou passando graça para a pessoa? Porque nosso objetivo não somente é receber a graça, mas passar ela para as outras pessoas. E às vezes você está passando a graça para a pessoa que ela se abre para conversar com você. Graça recebemos o que não merecemos, a fim de recebermos misericórdia. Agora, isso significa misericórdia. Não recebemos o que merecemos. Então, você percebe, eu devo seguir esse modelo de Cristo na minha vida como discipulador e como conselheiro. E achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, vocês sabem, quando se fala de graça, eu não preciso de graça a todo momento. Por exemplo, para estar aqui com vocês, eu não preciso de graça para estar com vocês. Eu fui na casa de Jaime ontem à noite. Eu comi pastel maravilhoso. Eu não estava necessitando graça para estar lá. Mas há momentos que você precisa de graça. Mas naquele momento eu não estava necessitando. Por esse motivo, ele fala achar graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, o que me abençoou ontem à noite foi o seguinte. Eu fui convidado para a casa dela. E ela estava aqui na sala de aula ontem à noite, não estava. E ela foi saindo às pressas logo depois da aula. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava fazendo pastéis lá. Agora, eu bem poderia ter dito que, olha, não dá porque o tempo é curto. E também ela podia pensado, mas incomoda um pouco também, porque eu fiquei sentado lá 2h30. E agora eu tenho que fazer pastéis também. E eu tenho que levantar mais cedo amanhã. Mas não. Ela foi uma pessoa que passou graça para mim. Eu não mereço, mas ela passou. Agora, o que foi importante, quando eu fui lá, foi o seguinte. Quando eu vou na casa deles, eu sinto à vontade. Sabe por quê? Porque me convidaram a entrar na cozinha. Eu entrei na cozinha. Eles tinham uma sala de jantar bem bonito. Lindo demais. Mas quando você fica sentado lá, é um pouco mais formal, né? Mas quando eu ficar na cozinha. Ela estava fazendo os pastéis, o filho estava fritando os pastéis, outro filho estava fazendo suco de graviola com leite, e o Jaime estava conversando conosco. Irmãos, eu digo, esse tipo de pessoa se torna o bom conselheiro, porque você pode chegar a ela. Deu para entender? Não estou chamando a atenção nela no sentido de levantar ela. O que eu estou dizendo, um exemplo vivo entre nós, que nós podemos seguir o modelo de Cristo Jesus, sabendo achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Deu para compreender? Agora, 1 João, ou seja, João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Para mim, ele identificou-se conosco. Quando estou na padaria, eu faço tudo para me identificar com as pessoas lá. Eu converso com todo mundo, eu converso com eles. Agora, se a pessoa não quer conversar, eu não converso então. Mas não porque eu não quero invadir a privacidade de uma outra pessoa que não quer conversar. O americano é um pouco mais frio. Às vezes leva 1, 2, 3 semanas para eu poder aproximar uma pessoa. Aquele que é a palavra. Agora, quem é a palavra? Quem? Jesus. Agora, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. E também a glória como do unigênito vindo do Pai. E ainda, cheio de graça e verdade. O que eu pensei? Graça, recebemos o que não merecemos.
Quando eu percebo a palavra verdade, eu penso no seguinte: Jesus havia dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora, eu sei que eu não sou a vida. Eu sei que eu não sou a verdade. Mas a verdade habita em mim. A vida habita em mim. O caminho habita em mim. Então, para eu imitar o modelo, qual modelo? Jesus Cristo. Agora, nota comigo 1 Pedro 1:21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E, deixando-lhes exemplo, ele sofreu em nosso lugar, ele deixou exemplo, eu devo seguir esse exemplo, porque esse exemplo é um modelo para a minha vida. Notem, para que sigam os seus passos. Agora, João 13, 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, e de vocês, e lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Agora, eu quero contar para você algo que aconteceu comigo, numa cidade lá nos Estados Unidos, chama-se Nashville. E Nashville é uma cidade de música, aquela música de cowboy, né? Aquela música bonita. Então eu fui para uma igreja, essa igreja nem era batista nem presbiteriana, mas era uma boa igreja. E eu fui convidado lá para pregar quarta, quinta, sexta, sábado, 2 vezes domingo. Domingo à noite, onde eu estava hospedado, numa casa de um médico lá, depois do culto domingo à noite, ele convidou 70 pessoas para a casa dele depois do culto. E ele tinha uma sala enorme de festa dentro da casa dele. E quando nós estávamos lá sentados, conversando e tudo mais, eu vi ele e o advogado lá na porta, lá naquela entrada da sala. O médico, ele tinha uma bacia. E o advogado, ele tinha toalha. Ele estava olhando para mim. Eu pensei, não vou deixar não. Não vou deixar eles lavar meus pés não. Então eu fiz um estudo bíblico em 5 segundos. Eu não podia pensar em nenhum trecho bíblico que eu podia proibir eles lavarem meus pés. Agora, não sai daqui dizendo que eu estou dizendo que você precisa fazer isso aí. Mas, ao mesmo tempo, não há nenhuma proibição a lavar pés de outras pessoas, sabia? Não há uma proibição sobre isso aí. Então, os dois começaram a andar, chegando perto de mim. A primeira coisa que eu pensei, eu tenho unha feia. Eu não quero que eles enxerguem minhas unhas. Você percebe o orgulho? Está percebendo o orgulho, né? Então, de repente, eles estão diante de mim. E ele puxou meu pé assim. Ele tirou meu sapato. E logo ele puxou a meia. Eu passei vergonha. Porque a unha é feia. Mas, de repente, humildade caiu sobre a minha pessoa. Devido à maneira que ele me tratou. Agora, não estou dizendo que você tem que lavar o pé de alguém hoje à noite. Mas o que eu estou dizendo, você deve ser igual a ele no sentido de ser uma pessoa serva. Agora, eu fui na casa de Jaime ontem à noite, ele não lavou meus pés. Mas ele me serviu, a família toda. Inclusive, eu coloquei no Facebook a família toda, na cozinha. E eu achei uma coisa maravilhosa. A minha esposa falou para mim hoje mas você foi abençoado ontem. Porque eu vi aquela família. Eu ouvi que você falou. Que maravilha de ser amado daquele jeito. Amém, aleluia, amém. Muito bem. Então, veja bem, alicerce bíblicos. Agora, outro exemplo, sabe quem é? Paulo. Tem outro exemplo, Paulo. Então, vamos ver o que ele havia feito. Portanto, viajei.
vigiai. Vigiai. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, ele foi um conselheiro que chorava com as pessoas. Irmãos, eu digo que há momentos que eu estou com o aconselhado, eu choro com ele. Às vezes ele está passando algo tão terrível. Eu chego a colocar a minha mão no ombro dele, ele está chorando, estou chorando, nós dois estamos falando com Deus. Então, Paulo, por sua vez, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A pergunta, você age dessa forma? Agora, veja outra coisa. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, eu devo ter coragem hoje à noite de dizer para vocês, siga meu exemplo. Seja imitador do Bill. Não que o Bill é perfeito, mas o Bill está imitando quem é perfeito, que é Jesus. Então, Paulo havia dito para ele, sendo pecador, inclusive ele se chamava o pecador principal. Mas ao mesmo tempo, ele siga meu exemplo, seja imitadores, como eu estou imitando a Jesus. Agora, notem aqui, imitar seria copiar e reproduzir. Ou seja, Paulo era xerox de Jesus. A minha pergunta para você hoje à noite: você pode ser acusado de xerox de Jesus? Seria uma cópia dele, reproduzido, você não é Jesus, mas você está refletindo quem que habita em você. Então você se torna xerox de Jesus diante das pessoas. Agora, 1 Coríntios 11, 29 e 31, a fim de que ninguém se envergonhe na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, e sabedoria, justiça e santificação. Santificação significa que eu sou separado para Deus, e santificação significa que eu sou uma pessoa piedosa. A palavra santificação bate com a palavra piedade. Piedade significa que você pensa como Deus pensa, fala como Ele fala, age como Ele age. Então, Ele fala, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, tudo isso aí facilita eu entender como eu devo ser imitador de Paulo, que foi imitador de Cristo Jesus. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Efésios 4:15. Antes, seguindo, ou seja, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo Jesus. Então, nosso falar deve ser um falar que demonstra amor para a pessoa. Mesmo que você tenha que confrontar a pessoa, você tem que ter uma boa combinação entre consolação e confrontação. Eu vou confrontar o pecado. Eu vou consolar a pessoa. Isso que Jesus havia feito. Isso que Paulo havia feito. Então, ele confrontava pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele consolava o pecador. Isso deve ser nossa meta. Isso faz parte dos elementos de aconselhamento bíblico. 1 Tessalonicenses 2, 7 a 9. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Agora, eu devo agir como se fosse uma mãe para a criança. Consolação, amor. Confronta o erro, confronta aquilo que não é correto, mas consola a criança. Notem também que ele continua dizendo, sentindo assim
tanta afeição por você, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Quando fui na casa deles ontem à noite, eu senti justamente muito amados por eles. Eu fui na casa de Shirley hoje. Quando fui na casa dela, tudo era para a gente. Ela fez tudo para que eu pudesse sentir bem na casa dela. Tudo. Então você percebe que quando isso acontece, você tem um jeito de aproximar a pessoa porque você sabe que ela ama você. Não porque você é perfeito, mas porque você é uma pessoa que Deus ama. Notem também, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Agora a pergunta é, você é imitador de Paulo? Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imitar, seja uma cópia ou uma reprodução de Paulo na sua vida, que está imitando a pessoa de Cristo. Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentemos. Então, ele fala, siga meu exemplo. E também fica observando as pessoas que estão ao meu redor, que estão seguindo o mesmo exemplo, o mesmo modelo. Então, por isso, quando alguém fala, você é batista, presbiteriano, metodista, luterano, eu falo, não, eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu sou imitador de Deus. Hoje em dia, nos Estados Unidos, vejo que é a mesma coisa aqui no Brasil. Às vezes, nós temos paredes entre os crentes devido à igreja, sabia? Paredes. Eu quero tirar a parede. Quando estou com você, eu não sou presbiteriano nem batista, eu sou crente. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu sou seu amigo. Eu sou seu companheiro. Então você percebe o que é importante, que eu esteja realmente no meio de pessoas que têm o mesmo padrão que eu tenho. Então, quando eu falo para a pessoa que eu sou aqui na sexta igreja presbiteriana, eles sabem como vocês estão se comportando. Aquele jovem que eu estou evangelizando lá, eu lhe perguntei se ele conhecia o pastor Antônio. Ele falou, não, mas eu já havia ouvido sobre ele. Coisa boa, não é? Agora veja, padrão é exemplo e modelo. Agora, ainda há alicerce, os mandamentos para os crentes. Qual o mandamento para os crentes? Bom professor sempre repete. Veja que eu vou colocar, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, 4 mandamentos verticais para Deus. E isto é o primeiro maior mandamento. E ele continua dizendo o seguinte, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. 6 mandamentos horizontais para o seu próximo. Começando com a esposa, filhos, vizinhos, colegas de serviço, colegas de sala de aula, irmãos em Cristo. Nós devemos praticar 6 mandamentos para eles, mas você não consegue se você não obedece os 4 para Deus. Por isso Jesus falou, 2 grandes mandamentos. Desses 2 depende o que? A lei e os profetas. Mostrei para vocês ontem que isso significa uma prateleira cheia de livros. 39. Então Jesus falou, se você está obedecendo esses 2, tudo que está escrito depende desses 2. Tudo. Inclusive, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala que, olha, assuma isso.
Teme a Deus, obedece seus mandamentos. Temer a Deus e obedece seus mandamentos. Então, Jesus colocou 2 mandamentos, que já significa 10. 4 para Deus, 6 para aqueles que estão ao nosso redor. 1 João 4, 7 e 11. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece Deus. Isso que eu entendo aqui. Irmãos, eu estou até aqui em ouvir pessoas me dizendo que ama Deus, mas não ama seu próximo. Para mim, eles nem conhecem Deus. Porque a prova que você pertence a Deus, seu amor para com os outros ao seu redor. Notem, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho. Notem, ele continua. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, eu já coloquei muita Bíblia aqui. Você percebeu? O PowerPoint facilita. Porque se eu tivesse abordado tudo isso aí, você, olhando na sua Bíblia, você ia cansar mesmo. Logo mais, você desliga. O PowerPoint facilita você ficar ligado. Deu para entender? Muito bem. Agora, passos para alcançar. Seja o quê? Seja sensível às lutas deles e tente entender como seria viver no mundo deles. Quando tem uma pessoa diante de mim que está sofrendo, a primeira coisa que eu procuro é me colocar no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? O que eu ia sentir? O que seria a minha reação? Por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa e de repente você recebe uma ligação que seu marido faleceu num acidente de carro. Isso nunca aconteceu comigo. Mas eu posso me identificar com a pessoa. Eu posso me colocar na posição daquela pessoa. Como seria se fosse a minha esposa? Que seria meu pensamento? Que seria a minha reação? Que seria a minha tristeza? Então nós devemos ser sensíveis às pessoas que têm dificuldade. Em vez de você pensar, olha, eu sei tudo, olha, estou bem aqui, ele está, sabe, que ele merece o que aconteceu. Não. É para você identificar com a pessoa. Isso seria o quê? Misericórdia. Porque ele não deve receber o que ele merece. Ele deve receber a graça de Deus por intermédio da tua boca. Notem, torna-se seu amigo espiritual. Para você ser amigo espiritual, você tem que ser o quê? Espiritual. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa ser uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito Santo. Esteja disponível. Agora, o pastor Antônio me falou outro dia que ele tinha que sair correndo para atender uma necessidade. Essa necessidade levou ele para atender outra necessidade. E isso não foi a parte do plano dele. Mas ele fez. Sabe por que ele fez? Ele foi disponível. Tem que ser disponível. Quando fui convidado ontem à noite, aquela família foi disponível. Eles têm toda a razão em não me convidar. O dia foi cumprido. Estou cansado. Você já estava na minha casa outro dia, 2 vezes é demais. Não foi assim. Agora veja, leva-os ao sério. Quando a pessoa tem um problema e você pensa, mas isso não é nada,
você não está levando a sério. Porque para ele não é nada, é coisa difícil para ele. Mas talvez para você não seja. Mas procure identificar com a pessoa. Enfatiza a graça de Deus na sua vida e na vida deles. Novamente, quantas vezes hoje à noite eu havia abordado a palavra graça? Se não fosse a graça de Deus, você não teria vida hoje. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria sentado aqui hoje à noite. Pela graça de Deus, você está aqui. Pela graça de Deus, eu estou aqui no Brasil. Pela graça de Deus, a minha esposa está bem lá. Enfatize a graça de Deus na sua vida e na vida deles. Notem outra coisa aqui. Procure maneiras de se identificar com a história deles. Então, ele está contando o que aconteceu com ele. Procura se colocar no lugar dele. Às vezes, quando estou assistindo um filme, você tem aquela emoção, não tem? Parece que você está dentro daquele filme, né? Parece que está acontecendo com você. Então, quando você está aconselhando alguém, ou discipulando alguém que está enfrentando uma dificuldade, procura entrar na história com eles. Procure identificar com aquilo que ele está falando para você. Agora, encoraje-os quando derem passos de crescimento. Então, a pessoa cresceu um pouquinho, fala, mas parabéns, você está entendendo, você está conseguindo. É como uma criança, certa vez, meu filho Bill, ele era preguiçoso. Ele tinha 20 meses, ainda não andava. A irmã dele, com 10 meses, já estava andando. Agora, quando o Bill nasceu, eu coloquei meu nome nele. Quando ele não estava andando com 20 meses, eu pensei, puxa, coloquei nome errado para ele. Ele nem é homem, nem anda ainda, 20 meses, nem anda. Então, tinha uma preocupação. Eu levei ele para o médico. O médico fez o exame em 5 minutos. Paguei caro, 5 minutos. E o médico falou comigo 1 minuto. Seu filho é preguiçoso. Em 6 minutos eu percebi que meu filho era preguiçoso. Sabe o que eu fiz com ele? Eu levei ele para casa. E quando nós chegamos em casa, eu fui no quintal atrás da nossa casa. E eu tirei toda a roupa dele, menos a fralda. E coloquei ele na grama. Ele não gostava. Não gostou. Ele começou a chorar. E eu virei as costas. Não prestei atenção nele. Eu fui entrar na casa. Quando entrei na casa, eu olhei para a janela. Ele estava de pé. Deu para entender, gente? E logo ele caiu. Quando ele caiu, eu fui correndo. Filho, você tomou seu primeiro passo. Toma mais um. Ele se levantou e tomou outro passo. Deu para entender, gente? Você deve fazer isso com o aconselhado. Quando ele consegue algo bom, dá encorajamento para ele. Fala, parabéns. Fez bem, irmão. Agora, vamos continuar. Tem mais 2 minutos, calma. Estou olhando lá. Só que lá não bate com aqui. Isso é hora Brasília. Aquilo é hora de Belém. Seja genuíno, explique seu sistema de valores bíblicos. Agora, o pastor Antônio aqui, ele está conversando comigo, vai dar para você entrar nesse assunto aqui? Ele falou, não. Porque eu tenho bastante paciência com vocês. Eu quero explicar de tal maneira que quando você volte para a sua casa, você possa dizer, eu entendi. Agora, se eu tivesse falado muita coisa, rapidamente, você volta para a sua casa, eu nunca vou conseguir imitar ele. Mas vocês podem, porque eu estou demorando na explicação. Lá nos Estados Unidos hoje, quando alguém prega lá, 20 minutos. Eles não me convidam, porque já sabem que eu falo 45 a 1 hora. Mas eles não gostam. Você tem muito conteúdo
demais, não precisa todo aquele conteúdo que você tem, você deixa a gente cansado. É mesmo? Agora, veja, ande com eles compassivamente em tempos de sofrimento. Isso significa que você fica ao lado deles, chora com eles. Fica ao lado deles, dando aquele ânimo, aquela graça que está necessitado naquele momento. Reconheça o significado do sofrimento daquele quando foi apropriado. Então, eu preciso me identificar com o sofrimento daquela pessoa, na medida que é apropriado para eu fazer isso aí naquele momento. Notem também, mostre como responder biblicamente ao sofrimento. Agora, para você fazer isso aí, você tem que entender o que a Bíblia fala sobre sofrimento. Agora, confronte-os como? Amorosamente quando pecarem. Há momento que você vai pegar a mão da pessoa e chora com ela. Tem outro momento que você olha na cara dela e confronta o pecado dela. Mas confrontando, consolando a pessoa, mas confrontando o pecado. Muito bem, meu relógio agora bateu 20h30. Não 8h30, mas 20h30. Militar.